Esses dias, né, essa semana que passou aí, eu escutava bastante, acho que o comentário geral era sobre uma menina que começa com a letra K e, ela estava, pela primeira vez quando eu escutei, né, os comentários, ela ainda estava na iminência de ser ou não eliminada, e tinha sido colocada lá num determinado paredão de um determinado reality show, de uma determinada TV. E aí eu falei, cara, mas por que está todo mundo comentando, postando nas redes sociais? O meu trabalho, então, as meninas lá não paravam de falar nisso, até os meninos também. E aí começaram a me contar as coisas que ela fazia na casa, porque eu não acompanho esse programa, né? Aí começaram a contar, eu falei, meu Deus, vergonha alheia, assim, né? Das coisas que essa menina com K fazia. E aí, na quarta de manhã, quando eu cheguei no trabalho, tem uma televisão lá na administração, estava todo mundo assim, parado, estático, vendo a entrevista dessa menina, que estava lá se justificando de todos os erros que ela tinha cometido lá, né? No programa. Mas uma coisa que ela falou me chamou a atenção. Ela falou assim, aquela pessoa que estava lá naquela casa, fazendo aquilo tudo, aquela pessoa ficou lá na casa. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Eu vou ser uma nova menina com K. E aí eu fiquei pensando, mas será que ela sabe tudo o que é preciso fazer para, de verdade, uma pessoa deixar para trás esses erros, essas coisas erradas, né? E prosseguir para o alvo? E será que ela sabe que alvo é esse? Que para todos nós, para ela também, deve ser Jesus Cristo? E eu fiquei pensando, nossa, que bênção seria se essa menina conhecesse Jesus, se ela declarasse ele como seu único e suficiente Salvador, ela criaria um motivo para a vida dela. E ela, de verdade, essa fala dela ganharia credibilidade, dela deixar para trás, deixar lá naquela casa aquelas coisas que ela fez, e ela prosseguiria para um alvo, né? Bom, essa transformação que essa menina precisa passar, e que todos nós, em algum momento, passamos, e se ainda não passamos, podemos passar, ou passaremos por várias vezes de transformação, ela não é fácil. Mas difícil mesmo é para qualquer um ficar para trás, continuar no erro e viver no mesmo desespero. Se essa pregação tivesse um título, seria: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, ó Deus, por essa oportunidade que temos de ouvir uma palavra de Ti, Senhor. Que precisamos, ó Deus, colocar o nosso coração nas Tuas mãos para sermos transformados e verdadeiramente deixarmos para trás aquilo que nos aprisiona ou aquilo que nos impede de prosseguir para o alvo, que é a novidade de vida que existe em Cristo Jesus. Nos ajuda nessa noite, Senhor, a colocar o nosso coração nas Tuas mãos. Amém. Bem, você conhece alguém que vive de passado? Uma pessoa que só vive falando do que já passou, das coisas que ela viveu, de uma glória que ela teve, talvez em algum momento, mas essa pessoa vive arranjando um motivo para voltar naquele assunto, ou a pessoa vive naquele tempo, né? Pois é, essas são pessoas, ou às vezes, muitas vezes, essas pessoas somos até nós mesmos, que não venceram aquela situação, não passaram por aquele passado, ele é vivo na vida dela, né? A pessoa ficou apegada naquilo que aconteceu, talvez uma situação trágica, alguma perda muito grande, e a pessoa ficou ali, apegada naquele passado, ela não consegue avançar, ela não consegue viver em novidade de vida, né? O que acontece é que o espírito dessa pessoa, ela não foi renovado pelo Espírito Santo de Deus, ela ficou para trás. Hoje, Deus está trazendo um alerta para a gente do perigo da gente se apegar a algum erro, né? Eu estou falando de erros, mas pode não ser o erro, pode ser alguma situação da sua vida que te impede de avançar. E o perigo disso tudo é a gente mesmo ficar para trás. O primeiro rei que Israel teve, ele teve a triste experiência de ficar para trás com seu erro. Saul, ele foi escolhido para governar Israel, porque ele tinha muitas características boas para um governante. Porém,
uma falha no seu caráter, que começou a aparecer em vários momentos, e culminou com ele fazendo uma oferta a Deus, um holocausto, que ele sabia que ele não poderia ter feito, que era o sacerdote que deveria fazer. Ele acabou fazendo aquele holocausto, e esse erro foi tão grave para Deus, que Deus falou, olha, eu rejeitei Saul como rei de Israel, vai ser mais rei de Israel. E nessa hora que Saul recebeu essa notícia, esse baque, né, fruto do seu erro, ele ficou transtornado. E ao invés de ele se arrepender e dele corrigir a vida dele, aceitando que ele não seria mais rei, não. Ele escolheu o pior caminho. Ele se escolheu a se apegar no título de rei e passou a viver num desespero. E ele ficou para trás. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 12, e nós vamos ver o quão grave foi Saul ficar vivendo de passado, o quão grave foi para ele, né? Em algum momento vai aparecer aí, 19:8. Apareceu. E tornou a haver guerra em Israel. E saiu Davi e pelejou contra os filisteus e feriu com grande matança. E fugiram diante dele. Pode avançar. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, veja bem, estando ele assentado em sua casa e tendo na mão uma lança, e tocava Davi com a mão a harpa. E procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou diante de Saul, o qual feriu a parede com a sua lança, porém fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo, se não salvares a tua vida nesta noite, amanhã te matarão. Então, Mical desceu a Davi por uma janela, e ele foi e escapou. Olha que fundo de poço Saul chegou, né? Ele ficou endemoniado, ele ficou transtornado, né? Isso já tinha se passado muito tempo depois disso aqui que eu falei, que ele cometeu esse erro e que ele já tinha perdido a coroa. Ele era um rei figurativo, era apenas um homem com uma coroa na cabeça e um título, porque a unção de Deus, de Saul, tinha passado para Davi. E ele sabia que o Espírito Santo de Deus havia se afastado dele e tinha entrado em Davi, que era sucessor dele. Mas, para ele, seria impossível ser humilde e assumir que perdeu a coroa e passar ela para a cabeça de Davi. Para que Saul pudesse conseguir essa façanha, ele precisaria de um coração puro. Porque, para que Deus pudesse renovar nele um espírito inabalável, para que ele pudesse viver em novidade de vida. Infelizmente, para nós também é difícil. Primeiro, assumir os nossos erros. Segundo, corrigir os nossos erros. E Cristo sabe disso. Cristo sempre soube disso, dessa dificuldade. E é por isso que tudo que Ele nos pede é que a gente seja submisso a Ele, é que a gente tenha humildade, sabe? Porque a gente coloque o nosso coraçãozinho na mão dele e deixa que ele vai fazer a transformação. Porque a gente fica pensando no quão difícil vai ser consertar todas aquelas bobagens que a gente fez. Ou, às vezes, não é nem um erro, às vezes é sair de uma situação que a gente gosta de ficar apegado, né? Saul, ele infelizmente não conseguiu. E só para a gente ver o desfecho da vida dele, lá em 1 Samuel 31:4, mostra que viver no desespero e ficar para trás é uma coisa tão grave que pode exterminar a nossa vida sem a gente ter a nossa salvação. Então Saul disse ao seu pajem de armas, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e me escarneçam de mim. Porém seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Coisa terrível. Saul não conseguiu se arrepender. Saul não conseguiu deixar o seu coração na mão de Deus, não conseguiu ser quebrantado.
Ele passou o resto da vida em desespero, ficou para trás, não avançou, não experimentou nenhuma novidade de vida. Davi, o rei que foi sucessor de Saul, ele pediu um coração puro para Deus, e aí Deus aceitou o seu pedido e renovou em Davi um espírito inabalável. Davi, como nós conhecemos na Bíblia, ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus, né? E para nós, para a gente para também a gente poder ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, como Davi foi, nós precisamos fazer isso. Precisamos reconhecer os nossos erros ou aquilo que está nos impedindo de avançar em Cristo Jesus. Nós precisamos colocar nas mãos de Deus o traçado do novo rumo que a nossa vida terá depois disso. Para de ficar olhando na dificuldade que vai ser arrumar a casa de novo ou viver sem aquilo que você tanto está se apegando. Eu gostaria de chamar os músicos para virem subindo. E para terminar aqui, eu vou te contar um testemunho, que foi um testemunho que eu ouvi em 2005. Mas a pessoa que estava testemunhando sobre o poder de Deus, ela tinha vivido aquilo em 1990. Olha o tempo que já tinha passado. Foi um homem, né, que tinha sido chefe do tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro. Ele construiu um império através dessa vida de crimes aí que ele cometeu, e ele comprou muitos carros, tinha casas, ele constituiu uma família com uma mulher, tinha filhos, seus filhos estudavam nas melhores escolas aqui da região. Então ele tinha uma vida confortável, mas uma vida ilícita. E uma certa vez um comparsa dele acabou entregando ele foi preso, e lá na prisão ele conheceu Jesus através de um ministério dessas pessoas que pregam, né, na prisão. E ele entregou a vida para Jesus. Aí ele conta como foi muito especial esse encontro, né? E ele cumpriu a pena toda dele, ele devolveu todo o dinheiro aos cofres públicos, ele tinha roubado lá e feito parte de esquemas e tudo mais. Ele consertou realmente sua vida. Porém, depois que passou aquela fase, né, que a pessoa tem um testemunho e o Espírito Santo de Deus toma a pessoa e ela dá aquele testemunho de forma muito contundente, ele se viu assim, sem bens, sem posses, né? A sua família não aceitou ele porque gostavam daquele conforto que ele oferecia quando ele era traficante, e ele se deparou com uma situação que ele tinha que trabalhar e ter uma vida comum, viver de aluguel. As crianças iriam estudar numa escola inferior, só que ele acabou se apegando muito à questão dele ter tido muitas posses. No testemunho dele, a impressão que dava é que ele ficava falando tanto dos detalhes das casas, dos carros, da marca do carro que ele tinha, as viagens que ele fazia, que parecia que, sabe, ai, que saudade daquilo. Mas aquilo não era bom, não era lícito, não era o que Deus tinha para a vida dele, sabe? E ele, em 2005, ele estava dando testemunho de 1990, ou seja, ele vivia daquilo dali, se retroalimentava daquilo dali. Depois do testemunho dele acabou, fiquei sabendo algumas pessoas que a esposa dele já tinha deixado ele fazia alguns anos. Ou seja, ele não andou em novidade de vida com Jesus. Ele poderia ter sido um pastor, ele poderia ter sido um grande missionário, sabe, viver de trazer as pessoas para Cristo, mas ele escolheu ficar ali em torno de remoendo aquela situação. Não viveu mais de pecado, porém ficava, parece que, enaltecendo o pecado, sabe? Esse é o perigo que Cristo nos alerta hoje. Que hoje é um bom dia para a gente pedir um coração segundo o coração de Deus. Um coração disposto a obedecer, a cumprir todo o querer que Deus tem na nossa vida. Muitas vezes a gente fica pensando que a gente vai ter que se inferiorizar, a gente vai ter que viver envergonhado, poxa, a gente vai ter que assumir o nosso erro. Isso é tão desgastante emocionalmente. Olha, eu vou te dizer uma coisa, mas muito mais difícil é permanecer no erro e ficar para trás, viver em desespero, sabe, num looping de erros, e depois, sabe, não estou conseguindo me expressar muito bem, mas eu só queria dizer que esse apego a uma coisa errada ou algum empecilho de novidade de vida, ele é muito perigoso. Nós vimos aqui o final da vida de Saul, não foi bom, foi péssimo,
Sabe, Deus não quer isso para nenhum de nós. Deus quer que a gente caminhe em novidade de vida, que o seu testemunho seja vivo. Ele pode ser até igual, mas ele vai ser vivo, porque ele vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nunca vai faltar na sua boca um novo cântico para que você louve o Senhor. Nunca vai faltar no seu coração uma palavra para uma pessoa que precise, porque você vai ser constantemente cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é que é ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Não significa que você não vai errar nunca mais. Nós somos pecadores, estamos aqui, enquanto estivermos aqui, é a condição que nós temos. Porém, se você pedir um coração a Deus, segundo o coração dele, ele vai te renovar todos os dias, todos os minutos, e você vai estar pronto para viver a cada luta que se apresentar. Amém? Vamos cantar essa música. Se você está em casa e você quer ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, digite aí no chat: eu quero ser segundo o teu coração, Jesus. Você está aqui conosco, vamos ficar de pé, vamos cantar esse cântico juntos e depois a gente vai fazer uma oração também. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova o Espírito inabalável. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Levanta a tua mão. Eu quero ser de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Senhor, queremos viver isso que esse cântico acabou de cantar, Senhor. Queremos aprender com os nossos erros e não mais cometê-los. Mas mais do que isso, Senhor, queremos deixar para trás as coisas que nos impedem de prosseguir para o alvo, Senhor. Muitas vezes até já nos livramos do nosso erro, Senhor, mas ainda continuamos querendo aquela glória que tínhamos quando estávamos no pecado. Ou então queremos uma situação que não pode mais voltar. Senhor, nós não confiamos, Senhor, que Tu tem uma novidade de vida, mas hoje Tu nos lembra que Tu és Deus e que Tu vai, ó Deus, nos encher de Ti, Senhor, a cada vez que clamarmos. E isso é ser homens e mulheres segundo o Teu coração. Pai, nos ajuda, Senhor, porque é difícil, Senhor. Muitas vezes temos apego por isso que nos impede de caminhar, Senhor. Mas hoje, Deus, estamos tendo coragem, ó Deus, de colocar nas Tuas mãos isso, Pai, para que Tu nos cure, para que Tu nos mude, para que Tu nos transforme, Senhor, e sejamos diferentes, Pai, e possamos, ó Deus, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade Tua para nossas vidas todos os dias, Senhor. Sabemos que amanhã ou depois, Senhor, precisaremos de uma nova oração como essa, te pedindo mais do Teu Espírito, mas não tem problema, Senhor. Hoje estamos aqui, Pai. Registra o nosso nome no livro da vida na data de hoje, Senhor, porque nós queremos ter esse compromisso, meu Pai, contigo, Deus, de sermos diferentes, de sermos, ó Deus, de termos um coração aberto. Nós não queremos mais, ó Deus, ser orgulhosos, ó Deus, mentirosos, sepulcros caiados, Pai. Pai, não. Queremos ser diferentes, queremos ser novos, Pai. Enche-nos, queremos ser segundo o Teu coração, meu Jesus. Amém. Uma boa noite, meus irmãos.
Deus, nos enche com o Espírito inabalável, Deus. Nos enche, Deus, um coração segundo a Tua vontade, Deus. Se apresenta para nós, Deus. Nos leva para um nível mais fundo de intimidade contigo, Deus. Com o Espírito inabalável, Deus. Segundo a Tua vontade, Senhor. Fortalece as nossas vidas, Deus. Queremos continuar, Deus, mais próximos de Ti, Deus. Sem desanimar, Deus. Olhando para o alvo, com o Espírito inabalável, Deus. Perdoa nossos pecados, Deus. Perdoa nossas limitações, nossas fraquezas, Deus. E mais uma vez, derrama em nós o Espírito inabalável, Deus. Amém. Vamos encerrar nosso culto com esse louvor do Marquinhos? Ou continuar? Vamos lá, galera, com alegria. Vamos ficar de pé para encerrar nosso culto. Em dias de guerra. Em dias de guerra, ou dias de glória, nada vai minar a minha fé. Sigo pro alto, é Cristo meu alvo, o autor da minha fé. Em dias de guerra, dias de glória, nada vai minar a minha fé. Sigo pro alvo, é Cristo meu alvo. Quem não foi pro retiro aprende, hein? É muito fácil. Ainda que o sol não brilhe e no céu não tenha cor, creia e não duvide, a última palavra é do Senhor. Ainda que o sol não brilhe e no céu não tenha cor, creia e não duvide, a última. Vamos bater palma assim ainda. Ainda que e no céu creia e não duvide. Vamos mais uma vez. Ainda que o sol, ainda que creia e todos juntos, com alegria, para terminar. Última palavra é do Senhor. Vou continuar com o Espírito inabalável, sem desanimar. É só eu me lembrar de tudo que Jesus já fez por mim. Vou continuar, sem desanimar. É só eu me lembrar de tudo que Jesus já fez por mim. Levanta suas mãos, declara. Ele faz 7 vezes mais. Terminando. A porção da minha herança é o Senhor. Uma salva de palmas. Boa noite, você que está em casa. Encerramos agora a nossa live.